Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, Tunda Mongila, Cipaios da Autocracia. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E aí, família? Segundo estava aqui o site Novo Jornal, é isto mesmo, Tunda Mongila, Cipaios da Autocracia. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta. Você que quer, mano, alternância no país, já se inscreva mesmo. Sente-se solidarizado pelo Dabor da Costa Júnior, já se inscreva no canal, ok, família? Você que quer anunciar, denunciar, fechar parceria com o nosso canal, é só você ir na descrição do vídeo, tem lá os contatos para isso. Então, sem mais blá, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Família, segundo chegou aqui o site, né, Novo Jornal, é isto mesmo, né, a Tunda Mongila, Cipaios da Autocracia, que há verdades incômodas para o poder integra o texto do escritor angolano Jacques Arlindos dos Santos, censurado pelo Jornal de Angola no último domingo. Fonte, né, Novo Jornal, por Luzia Muniz. Vamos lá ver aqui a matéria completa. No texto, intitulado A Importância de Ser Ministro, Jacques dos Santos, antigo deputado do MPLA, denuncia o comportamento negativo do ministro da Administração do Território, Marcia Lopes, exposto em impensáveis e ridículas apresentações no exterior do país, onde fez afirmações levianas que não lembrariam ao diabo. Por causa destas críticas, o já guardou na gaveta o artigo do seu colunista que, aos domingos assina a rubrica Já estou aqui, sem dar qualquer justificação aos leitores e ao autor, obedecendo, certamente, às normalizadas ordens superiores, como acontece em Silenciocracia. A atitude do Já, a mesma que teve a Rádio Luanda, canal da Rádio Nacional de Angola RNA, quando em abril censurou o jovem e talentoso jornalista Israel Campos, espelha o patrulhamento de opinião e o condicionamento da comunicação social de capitais públicos, transformada em peça principal da máscara do poder. Na crônica, Jacques dos Santos faz uma crítica mordaz ao comportamento desse auxiliar do presidente João Lourenço, que semanas antes, numa reunião com a diáspora angolana em Lisboa, convidou os seus compatriotas a mentirem sobre a realidade do país e da atual governação, provocando a indignação de vários espectros da sociedade. Fazendo parte dessa corrente contra a atitude do jovem governante que quer que os angolanos enganem os investidores estrangeiros, o ex-deputado do MPLA pede a demissão do ministro, atribuindo-lhe o estatuto de ótimo candidato para o despedimento, para a exoneração que se impõe. Na opinião do intelectual angolano, é urgente a defenestração do ainda ministro da Administração do Território, porque a sua manutenção numa pasta com ligações próximas às questões eleitorais que já fervilham de suspeições é indubitavelmente um perigo para o Executivo e para o MPLA para defender a causa que tem em mãos, ou seja, o governo que representa e sobretudo a reputação do país, que não é sua propriedade, é de milhões de cidadãos. Às vezes os efebos esquecem-se disso. O jovem dirigente fez absurdamente o contrário, lê-se na crônica censurada. Adianta que o visado, no seu destemperado e muito mal elaborado discurso, ofendeu os seus compatriotas e deu aso a que fosse ruidosamente criticado, sujeitando-se agora a pagar as consequências do seu acto, se não diante de outro, pelo menos, na frente do Tribunal Popular, onde, por direito próprio, todos somos juízes e magistrados. Muito contundente e frontal, como é seu Atanágio, o cronista usa o comportamento do jovem ministro arrogante para chamar a atenção e manifestar a sua desilusão com o rumo da governação do país, afirmando que se instalou entre nós, o temido homem mau. Como muitos outros militantes do MPLA, o autor mostra na crônica a sua decepção com o presidente João Lourenço, sublinhando que sinto agora o desencanto do evidente falhanço da prometida transformação gradual da nossa sociedade, fosse ela na legislação como nas instituições. 6 meses antes do artigo A Importância de Ser Ministro, o jornalista Israel Campos, apesar de muito jovem, sentiu na pele o peso da opressão e da repressão nos media, ao ser afastado dos programas Viva a Noite
que é Lumingo, por ter lido aos microfones da Rádio Luanda o poema Ilá por Luanda de Manuel das Mangas, um texto sobre as enxurradas que até aí tinham causado 18 mortes na capital. Nesse poema, onde o jornalista viu valor informativo e crítico oportuno, os censores da Rádio Luanda, dignos porta-vozes de algozes, viram um forte ataque ao poder, sobretudo numa fase em que estamos em pré-campanha eleitoral. Israel Campos emprestou a sua firme e jovem voz às palavras de revolta de Manuel das Mangas, professor e ativista, dando ênfase a um texto, cujo extracto abaixo é elucidativo das mazelas da cidade. As finúrias das nossas desgraças, o botão repelente na ilusão das nossas verdades. Sobre verdades, as chuvas nos trazem as realidades. Preparam as nossas mortes no silêncio dos políticos com a preocupação no combate às liberdades. Há espaço para a serenidade? Quantas vidas se foram? Quantas serão as nossas lágrimas? Quantos pobres mais terão de morrer? E aquele betão da ilusão? Ó chuva! Quem escolheu os mortos? Tu ou a incompetência daquele executivo surdo com prioridades nos luxos das ilusões com os batedores debaixo de ti? Venerando aquele que todos temem. E aquela toda arrogância não consegue te parar, ó chuva? Se, por um lado, a leitura destes versos custou ao Israel Campos o seu afastamento de 2 programas da rádio estatal, por outro, essa censura serviu para mostrar que a sociedade já não se cala quando alguém pode estar a ser ostracizado, de acordo com o intelectual angolano Adriano Michinge, membro do MPLA. A solidariedade com Israel Campos, tal como com o Adjequimin Jacques dos Santos, rapidamente ultrapassou as fronteiras da angolanidade, alcançando outras realidades desse mundo em que o digital ajuda a diluir barreiras. Essa censura tem exposto negativamente o regime a nível externo e contribuiu para a nomeação do jovem jornalista como um dos 3 finalistas do Prémio Freeprijs Award da Holanda. Os promotores do galardão, que visa homenagear jornalistas e profissionais dos mídia que continuam a fazer o seu trabalho, independentemente dos desafios, premiaram a coragem, a ousadia, a luta de Israel Campos pela liberdade de expressão e de imprensa, num regime que encarcera o pensamento livre. Nomeado para a categoria de revelação do ano em jornalismo no Comer-Off Theater Award, iniciativa da Free Press Limited, organização não governamental holandesa que trabalha na defesa da liberdade de imprensa e dos direitos dos jornalistas em todo o mundo. Israel Campos passa, assim, a figurar nos anais dos combatentes pela democracia. Apesar da diferença de idades, Israel e Jacques representam uma forma de pensar Angola que o país não pode dispensar porque, ainda de acordo com Adriano Michinge, existe a convicção de que, sem mais delongas, neste país se necessitam mudanças radicais, mesmo. Tanto Jacques dos Santos como Israel Campos não se deixaram sucumbir pelo medo, pelo terror imposto pela opressão e repressão da liberdade de pensamento, bem resumido no aviso da velha Chica interpretado por Valdemar Bastos ao cantar Che Menino Não Fala Política. A atitude dos capturados já IRNA vem dar razão ao Ciona Casemiro, decano do jornalismo angolano, quando escreve que esses órgãos são dirigidos por cipaios ideológicos da autocracia, que se escondem por detrás de ordens superiores para melhor semearem o terrorismo mediático no país. Este patrulhamento da opinião confirma a normalização ou naturalização desses comportamentos nos mídia nacionais de capitais públicos que se assumem como brigadas caninas de proteção de um regime esgotado que usa os mídia como elementos de opressão e a censura como o caminho para a aplicação dessa violenta repressão humana. Onde fica a liberdade de expressão e de imprensa quando o espaço do comentário e da opinião na comunicação social de capitais públicos é ocupado pela narrativa única, a do poder avesso a críticas e que quer uma oposição cafricada? Como falar de liberdade de expressão e de imprensa quando a formação de confraria da opinião, como diz o jornalista Armindo Laureano,
não visa apenas a excluir do comentário político quem pensa diferente do poder, mas, sobretudo, quem se recusa a vender gato por lebre, a mentir, pela manutenção do poder. Perante o barril de pólvora que é hoje a situação política angolana, seria importante que o Presidente da República... E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe fazer inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neto, a família de Leo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que esta opinião é muito importante. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar você, maniga.